Olá, Luciana. Oi, Kênia. Tia Dalva. Oi, Maria Helena. Boa tarde. Que alegria, né, gente? Que alegria podermos nos reunir. Padre Lauro chegando. Oi, Bruna, Maurício. Que bom, gente. Graças a Deus, né? E a esses sacerdotes tão queridos que vão nos dando essas oportunidades incríveis de sempre uma alegria. Boa Boa tarde, noite. Padre Lauro. Boa noite. Tudo bem, Tudo bem por tirando o aí, frio, o resto tá padre? bom. Tô vendo, eu tô aqui Nossa, aqui com o tá meu calor. cobertorzinho de estudo, vai pensando. Ai, que bom. Mas já vai esquentar já. Sempre. Espírito Santo já vai esquentar, né? Sempre uma alegria, viu, padre? Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, para todos nós que estamos aqui, aqueles que vão chegar. Uma honra mesmo para nós poder ouvir o senhor falando do Espírito Sim, Santo, sim. né? Muito bom. Eu falei, a gente tem que aproveitar esses padres que estão em estudo, que por mais que eles estejam super ocupados com o estudo, não tem aquele compromisso da paróquia, então sobra um pouquinho mais de tempo. Se bem que o senhor Pois tem, é, né? né? Eu tô aqui na paróquia, né? Tá certo que a minha paróquia é imensa, né? Mas tô aqui nela. Então vou aproveitar enquanto vocês não retornam para cá, porque daí eu sei que vai ser paróquia, Mas isso não faculdade, elimina o né? nosso, digamos, dever de ensinar, né? Porque esse momento de partilhar faz parte do nosso ofício. Porque não teria sentido eu fazer 2 anos de um curso para chegar na paróquia e dizer, desculpa, mas eu não tenho tempo para ensinar aquilo que eu aprendi. Né? Seria tempo perdido da nossa parte. Né? Então, é entender que o ministério de ensinar também faz parte da vida do padre. Né? Alguns têm aptidão, né? Uma aptidão maior para isso, outros menos, mas essa dinâmica faz parte da nossa vida. Então, aí junta o Padre Tiago, eu, o Padre Diogo, nós que já estamos estudando, faz parte do nosso dia a dia, né? Estudar e transmitir aquilo que a gente aprendeu, né? É isso mesmo. E a nós, né, acolher com muito carinho, amor e gratidão, viu, padre? Então, muito bem-vindo, pessoal todo que vem chegando. Vou agora então passar aqui totalmente, né, a palavra para o Padre Lauro, para que ele abra o nosso encontro e fale um pouquinho para nós o que nós vamos discutir aí ao longo Vamos lá. dessas 7 lives, né, Padre? Vai calculando o tempo, eu tô com o relógio aqui também olhando, mas vai me dando um Tá toque bom, mais ou menos. fica Não sei tranquilo. quanto tempo vai demorar, pode ser que seja rápido, pode ser que se alongue, então vamos lá. É com a gente, eu já vou até dar um spoiler. Nunca é muito rápido, Exato, exato. mas vamos deixar para o Pois é, Espírito então Santo vamos conduzir, rezar. né? Fazemos aquela oração que eu te mandei mais cedo, né, do padre, cadê o nome dele aqui? José Quentnish, que é uma oração que eu já conhecia, né, antes de falar de rezar no Espírito, né, é uma oração que eu já conhecia porque por muitos anos na festa divina em Salesópolis era essa oração que se fazia durante a novena, né, então eu já conhecia de lá. De fato eu acho ela bem bonita, digamos assim, então eu vou tentar, né, ao longo desses dias, trazer orações também diferentes sobre o Espírito Santo, porque sempre a gente reza com a mesma. Não que seja errado rezar sempre a mesma, mas assim, para mostrar que existe uma variedade também de orações sobre o Espírito Santo e que nos ajuda a rezar, né? Porque cada oração pega um aspecto, pega algo do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nos conduz sempre a entender que o Espírito Santo é esse presente com a gente e que nos conduz no caminho de Deus. Pois bem, então começamos com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, tu és a alma de minha alma. Cheio de humildade, te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me, consola-me. Revela-me tanto quanto isso ao plano do Eterno Pai corresponde. Revela-me os teus desejos. Faz-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faz-me entender o que devo fazer. Faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que, em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo,
Faz-me entender a tua vontade, a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do eterno Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem. Deixa eu dar isso aqui. Oi, pessoal. Me ouvindo bem hoje? Como estava? Sim, tá ótimo. E o lugar realmente tem que ser esse. Sim, sim. Aquilo que eu falei que das outras duas vezes eu acho que a gente fez, eu fiz na sala, e lá o espaço é mais amplo, então dá bem mais eco. Né? Dentro do quarto, o espaço é menor, ajuda no áudio. Pois bem, temos diante de nós, já que, né, para situar o que a gente vai fazer ao longo desses 7 dias, um grande desafio, porque a proposta era, Padre, me fala dos 7 dons do Espírito Santo. Eu falei, tá bom. Né? Naqueles dias ali, pensei, ótimo, falar dos 7 dons é fácil. Cada dia um dom, terminou a semana, é os 7 dias, terminou os 7 dons, está resolvido. Mas aí, conforme eu fui procurando daqui e dali material, fui vendo que existe muita coisa sobre o Espírito Santo, e que a primeira, eu não digo falha nossa, mas a nossa alimentação, a gente se limita a falar do Espírito Santo no campo devocional. Não. Porque quando a gente fala dos 7 dons do Espírito Santo, naturalmente vem na nossa cabeça o quê? A coroa do divino e os 7 dias de alvorada. Né? Porque quem participa do dia de Mogi sabe que essas são as duas coisas que marcam. Eu vi a bandeira aí atrás. Que essas são as duas coisas que marcam, digamos assim, a nossa relação com o Divino Espírito Santo. Né? A coroa do divino, como a oração própria, digamos assim, para o divino aí na nossa região. Não estou dizendo que ela seja a única oração ao divino, mas como aquela oração que alcança boa parte do nosso povo aí de Mogi, de Salesópolis, das cidades aí, né, que fazem parte do Alto Tietê. E depois a dinâmica de pensar sempre os 7 dons, porque quando a gente vai falar do Divino Espírito Santo na catequese, qual é a única pergunta? Quais são os dons do Espírito Santo? Né? E a gente para nos 7 dons. Ou seja, tem muito mais coisa a se falar do que simplesmente coroa do divino, 7 dons e alvorada. Né? Não que essas coisas não tenham significado, muito pelo contrário, tem um significado profundo e a gente sabe o quanto isso mantém a fé do povo na nossa região. Mas como aqui é um espaço de estudo, né, um passo para a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre o Espírito Santo, lendo daqui e dali, juntando coisas de cá e de lá. Então a gente vai, digamos, passear em vários âmbitos sobre o Espírito Santo. Tanto na Bíblia, depois um pouquinho na questão dos dons, a gente vai pegando o que um santo ou outro fala, aquilo que a igreja ensina, o catecismo da igreja, enfim. Então a gente vai olhar um pouquinho maior, ter um olhar um pouco mais amplo para a pessoa do Divino Espírito Santo, e, sobretudo, procurar entender como é que o Espírito Santo agiu em Cristo, junto com Cristo, agiu nos apóstolos, na igreja nascente e hoje age em nós. Não. Porque é sempre entender essa dinâmica, né? Que o Espírito Santo ele é apresentado como esse dinamismo, digamos assim, de Deus, essa força de Deus que age, que impulsiona, que dá um tranco, muitas vezes, para que aquele que está sendo conduzido vá avante. Né? Então, é entender essa situação. Depois veio o problema, né? Tipo, por onde eu vou começar? Porque é um mar de coisas e agora por onde a gente começa? Começa pelo catecismo? Começa pela Bíblia? Começa por algum santo? Resolvi começar, né? Não pelo Gênesis, porque lá a gente já tem algum traço do Espírito Santo, amanhã ou outro dia, até o final dessa semana a gente fala do Gênesis em algum momento. Mas resolvi começar pelos evangelhos. Então vamos ver como Jesus e o Espírito Santo agiam juntos, né? Como que se dava essa comunhão de Jesus e do Espírito Santo, o que Jesus fala e o que Jesus fala do Espírito Santo. Porque se eu quero conhecer uma pessoa, eu tenho que ir nela diretamente ou em alguém que é mais próximo a ela. Não. Ou eu vou direto no Espírito Santo ou eu vou naquele que é mais próximo, Jesus Cristo. Porque a gente vai perceber que toda a ação de Jesus é junto com o Espírito Santo. Não. Os dois quase ali não fazem nada sozinhos. Né? Então sempre é a ação de Jesus e o Espírito Santo. Não. Um santo do começo da igreja dizia que são os 2 braços com os quais Deus age no mundo. Ou as 2 mãos com as quais Deus age no mundo. O Verbo e o Espírito. Né? De Jesus e o Espírito Santo. Então, vamos trabalhar com esses 2, né? Que estão sempre juntos de nós.
Depois, tá bom, quais os evangelhos? Porque temos 4, né? Então hoje vamos olhar aquilo que chamamos de evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Então a gente vai ver o que esses três, que como diz, são sinóticos, ou seja, que têm um olhar parecido, o que esses três nos falam do Espírito Santo e de Jesus, não dessa relação. E amanhã a gente fala sobre São João, porque São João está um pouquinho, né, ali do lado, tem muito mais coisa. Então hoje não daria conta de falar desses três e de João. Então amanhã a gente trabalha São João, porque São João tem vários textos sobre o Espírito Santo e depois tem o discurso de despedida de Jesus, que é também uma verdadeira catequese sobre o Espírito Santo. E Jesus vai ali ensinando quem é esse tal Espírito Santo. Bom, só essa introdução, acho que já até passou o frio aí da Itália, né? Já estamos sentindo. É muita coisa. Aguarda é muita coisa. Dias, depois. né, gente? Oi? Que coisa mais Sim. linda. Depois ainda tem a questão dos 7 dons, que a gente vai trabalhar um por um. Então, se alguém ficar, mas não vai falar dos dons, vamos falar um por um. Né? Então, já dividido mais ou menos quantos por dia a gente vai tentar trabalhar. E depois, ao final, tentar fazer a distinção entre dons, ministérios e carismas, porque são 3 palavras que a gente escuta, né, falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos dá os dons, o Espírito Santo nos dá os carismas, o Espírito Santo nos dá os ministérios. Né? Então, o que são essas 3 coisas que no Evangelho aparece dom? São Paulo trabalha carisma e ministério. Né? Então, entender o que são essas 3 coisas, essas 3 realidades, e como as 3 orientam a vida da igreja, digamos assim. Porque o Espírito Santo é dado à igreja. Né? Então, é entender isso. O Espírito Santo é dado à igreja para fazer com que a igreja caminhe sempre à escuta daquilo que Jesus ensinou. Não. Pois bem, vamos aos evangelhos de hoje. Né? Então, a primeira coisa é entender que os evangelhos falam do Espírito Santo. A gente pode fazer uma dupla distinção aqui. Então, o Espírito Santo que é doado, o que é dado a Jesus, e o Espírito Santo que é doado ou dado por Jesus. Então são 2 coisas distintas. Dado a Jesus é porque alguém entregou esse Espírito a Jesus. E doado por Jesus, ou seja, Jesus que deu esse Espírito para alguém. Então agora a gente faz essa divisão para dizer o Espírito Santo doado a Jesus é para olhar Jesus e o Espírito Santo antes da Páscoa. Então a gente pode olhar os evangelhos nessa luz, antes da Páscoa. Como que se dava isso? E depois o Espírito Santo doado por Jesus é o que aconteceu depois da Páscoa. Porque depois da Páscoa muda um pouco a figura. Né? Então a gente vai fazer esse caminho hoje, de amanhã, de tentar ver nos evangelhos o Espírito que Jesus recebe e o Espírito que Jesus nos doa. Que é o mesmo Espírito, mas age de modo diferente. Então vamos para o primeiro evangelho, de Marcos. Mas o primeiro não é de Mateus? Sim, na Bíblia o primeiro é de Mateus, mas o primeiro a ser escrito foi o de Marcos. Então vamos primeiro para Marcos. Aparece, podemos dizer, a supremacia da ação de Jesus por conta do Espírito Santo. Né? A primeira coisa, o primeiro detalhe que a gente tem é Jesus sendo batizado, aliás, João Batista batizando o pessoal, e disse, olha, virá alguém que vai batizar. Eu batizo com água, mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João deixa entender que o batismo que vem depois, esse batismo no Espírito, é maior do que o batismo só com a água. Ou seja, aquele batismo que ele fazia para a remissão dos pecados é uma coisa parcial, pequena, diante daquilo que está por vir. Então, ao mesmo tempo que ele indica essa supremacia do batismo, digamos assim, essa grandiosidade do batismo que está por se inaugurar, mas ele indica também a novidade, é uma coisa nova. Eu batizo para a remissão dos pecados. Aquele que vem batizará vocês com o Espírito Santo, porque mais do que a remissão dos pecados, ele vai te dar algo novo. Não? Esse algo novo a gente vai entendendo ao longo dos dias. Não? Depois, ao mesmo tempo, mostra esse mistério de comunhão da Santíssima Trindade, porque segundo Marcos, no dia que Jesus é batizado, o que acontece? Eles escutam a voz que vem do céu. Esse é o meu filho. E percebe uma presença sutil, digamos assim, singela, que desce como pomba, que é o Espírito Santo. Então ali já mostra, no batismo de Jesus, a dimensão do mistério da Santíssima Trindade. O Pai, que envia o Filho, mas o Espírito Santo também se faz presente. Então ali a gente já começa a olhar esse mistério da Santíssima Trindade que está sempre juntas, não se separa os 3.
Não é que o pai faz uma coisa, o filho faz outra, o espírito faz outra, de modo desligado uma da outra. Não, os três sempre estão em conjunto, sempre agem em conjunto. Não? O Pai, Filho e Espírito Santo não se separam. Não? E esse é o mistério da Trindade, que o Espírito Santo vai ajudar, digamos assim, a comunidade a compreender depois. Em Marcos também, a gente percebe o Espírito Santo como a fonte do agir de Jesus. Ou seja, Jesus, né, ele age por amor ao Pai, a vontade do Pai é o que o impulsiona, mas logo depois do batismo diz que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto. Quase que dizendo, o Espírito Santo empurrou Jesus, né? Tipo, vai, né? Jogou Jesus lá, não? Para quê? Para ser tentado. Mas fala, peraí, como assim? O Espírito Santo nos joga no meio da tentação? Não. O Espírito Santo nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Então está dizendo isso, o Espírito Santo impulsionou Jesus, porque depois a gente vai ver que, se eu não me engano, em Mateus vai dizer que em Lucas vai dizer que não conduziu ao deserto, mas através do deserto. Ou seja, tem diferença também. Ir a um lugar e atravessar aquele lugar são duas situações diferentes. Ou seja, o Espírito Santo impulsionou Jesus para que passasse por meio das tentações e não caísse. Não podemos dizer isso. Ou seja, é esse Espírito Santo que impulsiona também cada um de nós para que possamos passar também nós o nosso deserto. Não nos impulsiona ao deserto, porque o deserto é um lugar bom. Não pensem vocês que o deserto é só um lugar de desastre. Profeta, se eu não me engano, o profeta Oséias ou Jeremias, um desses dois, vai dizer que Deus diz a ele: eu te conduzirei ao deserto e ali falarei ao teu coração. Eu acho fantástico esse versículo. Não diz Deus dizendo: eu quero conversar com você, mas a sós. Então, conduz aquele profeta para o deserto e no deserto conversa com o profeta. Então, o Espírito Santo também nos conduz aos nossos desertos, muitas vezes. Ou seja, aquele momento de recolhimento, de solidão. Mas não aquela solidão marcada pela angústia, pela tristeza, pelo desânimo, mas aquela solidão marcada pela intimidade. Não? Um casal, quando se ama, a coisa mais gostosa para eles é estar sozinhos. Não é assim? Você, a senhora que é casada, sabe muito bem disso. Tá bom, tem festa, todo mundo junto, aquele negócio todo, mas como é bom quando só tá eu e a pessoa amada do meu lado. Ou seja, com Deus a mesma coisa. É bom rezar a missa em comunidade, aquele monte de gente, festa, procissão e tudo mais, mas como é bom o silêncio da Capela do Santíssimo. Não é? Como é bom que a gente pode sentar, rezar o terço em comunidade, é muito gostoso. E tem alguém que canta, ele toca ali entre um mistério e outro, que negócio é muito gostoso. Mas como é gostoso ir, por exemplo, no Santuário Mariano, onde ninguém te conhece, você sentar sozinho diante da imagem da Nossa Senhora e rezar o terço. Ou seja, o deserto pode ser marcado com uma intimidade, esse espaço de intimidade onde a alma do fiel se encontra com o seu Deus. Ou seja, aquele que ama se encontra com o seu amor. E Deus fala, existe ali um diálogo, não? Então, o Espírito Santo é esse que conduz Jesus ao deserto para que exista esse encontro entre Jesus e o Pai. Não? Porque o Espírito Santo é o amor entre Jesus e o Pai. Não? A gente vai ver isso em São João de modo melhor e mais bonito, mas entender que o Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente. Muitas vezes sentimos no nosso coração esse desejo para o recolhimento. Podemos dizer, é o Espírito Santo querendo tirar a gente da agitação do dia a dia e fazer com que a gente se recolha para rezar. Então, às vezes é bom escutar. Porque muitas vezes está ali, eu queria um lugar quieto, e assim, acaba deixando esse querer ir embora no meio da agitação do dia a dia. Não. Sentir o desejo de ficar num momento de silêncio, sai, que seja 1 minuto, 5 minutos, se coloque em silêncio. Às vezes é o Espírito Santo te chamando para esse recolhimento necessário para a sua alma respirar. Não? Porque a gente precisa disso. Então, o Espírito Santo nos conduz ao deserto e através dele. Ao deserto para encontrar-se com Deus, através dele para não cair em tentações. Depois, diz ali que, ainda em Marcos, que é pelo Espírito Santo que Jesus expulsa os demônios. Não? Então tem lá a discussão, Jesus expulsa o demônio de alguém, aí chega outro dizendo, não, mas ele expulsa o demônio em nome do demônio. Jesus vai dizer, não, é pelo Espírito Santo. Não. E aí deixa claro o quê? Que a ação de Jesus é sempre com o Espírito Santo. Contra aquele espírito impuro, ou o espírito de mal, ou alguma coisa do tipo, como são as imagens que aparecem nos evangelhos, normalmente a ideia é espírito impuro. Então, se existe o espírito impuro que tenta arrastar o homem para uma situação indigna,
existe o Espírito Santo que faz o contrário, que tira o homem daquela situação de indignidade e porta de novo a dignidade dos filhos de Deus. Não. Então é sempre essa tensão. Existe um espírito impuro? Existe, mas existe um espírito que é santo. E esse nos tira daquela situação de impureza, de pecado, ou como quiser chamar, e nos restitui, digamos assim, a nossa dignidade de filhos de Deus. Não. É bem verdade que o discurso sobre filhos de Deus vem depois da Páscoa, por conta do batismo. Mas a gente já usa aqui essa imagem para ficar mais fácil, digamos assim, de entender. Não. O Espírito Santo que nos restitui a dignidade perdida por conta do pecado. Depois, esse Espírito que nos ajuda na luta contra o mal, que nos faz vencer o pecado, e se pecamos, nos perdoa, nos tirando da situação de pecado, em Marcos é ainda o Espírito que vai testemunhar a fé em Cristo através de nós. Então é aquele texto de Marcos onde diz que nós seremos levados diante dos tribunais, e Jesus diz, mas estejam tranquilos, porque não serão vós que falarão, mas o Espírito Santo que deverá falar através de vós. Ou seja, naquele momento, quando devemos testemunhar a nossa fé, é o que São Paulo vai dizer, não é um discurso humano que a gente apresenta, mas é uma profissão de fé. E essa profissão de fé só é possível através do Espírito Santo. Recordando que São Paulo vai dizer lá adiante, não, sem o Espírito Santo nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todas as vezes que nós testemunhamos a nossa fé, Jesus Cristo é o Senhor, está presente na Eucaristia, vive, né, e atua em cada um dos sacramentos, está presente na vida da igreja, ou quando testemunhamos a nossa fé na intercessão dos santos, sobretudo a Virgem Maria, é sempre o Espírito Santo que fala através de nós. E é interessante pensar isso, né, que nós emprestamos a nossa voz para o Espírito Santo. Às vezes nós temos que recordar isso. Oi? Acho lindo isso. Exato. Isso é maravilhoso. Porque falar isso, que a gente empresta a voz Jesus dizendo, é o Espírito Santo que vai falar através de vocês, é sinal o quê? Que a gente está emprestando a nossa voz para Ele. Mas isso não significa que eu tenho que fechar a mão e falar, não, fala, Espírito Santo, fala. Não, não é isso. Não, mas todo o processo de amadurecimento da fé que eu faço é sempre guiado pelo Espírito Santo. É Ele que vai me conduzindo para entender as coisas da minha vida de fé. Então, quando eu testemunho a minha fé, não é porque eu me sentei diante de um monte de livro, estudei aquele negócio todo, e agora eu estou falando daquilo que eu estudei na teoria. Tá bom, isso é válido, mas você sabe quando uma pessoa fala porque realmente tem essa convicção de fé, ou quando ela está fazendo simplesmente um discurso teórico sobre a fé. Dá para perceber a diferença. Por quê? Porque quando se fala com convicção de fé, é o testemunho. Ou seja, você acredita naquilo que você está falando. Aquilo tem uma importância na sua vida, aquilo marca a sua vida de tal modo. Ou seja, é o Espírito Santo que vai reforçando, digamos assim, o seu discurso. É ele que testemunha o seu discurso. Não? Ou seja, alcançando o coração do outro. Porque a minha palavra, digamos assim, pode alcançar os teus ouvidos. Agora, o Espírito Santo é que alcança o teu coração. Então, a gente tem que ter essa atenção. A pregação da igreja não é nunca uma pregação só do padre, só do bispo, só do papa, mas é a pregação desses homens com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que alcança os corações. Não? A gente alcança os ouvidos. Se a gente escreve um texto, alcança os olhos de quem lê. Mas quem alcança e converte o coração é sempre o Espírito. Não? Então, entender isso. Esse testemunhar Jesus Cristo é uma ação motivada em nós através do Espírito Santo, que desperta em nós as palavras necessárias, não para engrandecer a gente mesmo, mas para que o outro que escuta seja capaz de dar um passo na fé. Não? Então, se a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, a gente vê a conversão acontecendo cada dia. Na nossa vida, em primeiro lugar. Ô, padre, e a gente pode até dizer isso principalmente quando Sim. nós vamos ler a Bíblia, não? Aí, né, sempre pedir a luz do Espírito Santo para lermos a Bíblia, para que essa palavra realmente torne a palavra de Deus, né? Porque se eu leio a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, é só mais um livro. É só mais um livro. Não? Tem um documento da igreja que fala sobre a interpretação da Sagrada Escritura, e ali, se eu não me engano, diz que o mesmo Espírito que inspirou os escritores sagrados é o Espírito que explica hoje a Sagrada Escritura. Ou seja, o Espírito Santo que falou através daqueles homens e mulheres da Bíblia para ter o texto sagrado hoje é o que explica para a gente aquilo que a gente está lendo. Não? Então, vai rezar com a Sagrada Escritura, Deus, envia o Espírito Santo para que eu possa compreender aquilo que eu vou ler.
não? Que a partir dessa leitura eu posso dar um passo na fé, eu posso assumir um bom propósito, eu posso fazer isso ou aquilo, mas sempre guiado, não? Por exemplo, daqui a uns dias a gente começa a quaresma. Antes de assumir qualquer propósito tonto na quaresma, pare e reza, Deus, me invita o Espírito Santo que ele conduza o propósito quaresmal. Porque muitas vezes a gente assume um propósito pra gente mesmo. Eu vou fazer isso aqui e pronto, né? Mas aí chega, faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia já não sabe mais qual é o propósito porque cansou. Ou fica um negócio cansativo, enjoativo, ou reza para acabar a quaresma, para quê? Para ficar livre daquele propósito. Por quê? Porque falta esse impulso do Espírito Santo que te ensina a compreender o porquê eu estou fazendo isso, quais os frutos que eu vou alcançar, quais as mudanças que vai trazer na minha vida de fé, como isso me aproxima mais de Deus, ou seja, o Espírito Santo vai explicando para a gente, não? E essa explicação para a gente se torna testemunho para o outro. Não? Então, ouvir o Espírito Santo é importante nesse sentido. Mas, enfim, de Marcos, paramos aqui. Não, se procurar ali, talvez encontre outros textos que falam do Espírito Santo, mas em linhas gerais é isso. Não? O Espírito Santo que age em Jesus e esse Espírito Santo que também testemunha através dos fiéis. Vamos para Mateus. Mateus tem um pouquinho mais de coisa. Em Mateus começa falando do Espírito Santo como aquele que age na Virgem Maria. Não tem o relato como se tem em Lucas, não, daqui a pouquinho a gente já vê Lucas, mas fala que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Não? Então você já vê que desde a concepção Jesus está em união com o Espírito Santo, porque quem gera o Espírito Santo no ventre de Maria, ou quem gera o Jesus no ventre de Maria, é a ação do Espírito Santo. Não? Podemos dizer que ele é o agente da encarnação naquele momento. Depois, mais uma vez, a gente tem a imagem do batismo de Jesus. Não? Jesus sendo batizado por João Batista e vem o Espírito Santo pousar sobre Jesus. Não? Pousa. Isso a gente pode fazer uma referência ao texto de Isaías. Cadê? De Isaías 11. Que fala do servo de Deus que recebe os dons do Espírito Santo. Não? Mas a gente vai ver que tem um pequeno probleminha, porque lá em Isaías fala de 6 dons, a gente conta 7. Então, aí quando a gente for ver os dons, a gente vê como se desdobra isso para dar 7 na nossa conta atual. Mas aqui a gente já tem ecos, digamos assim, daquilo que o profeta Isaías disse, que o Messias seria repleto do Espírito Santo. Ou seja, eles veem Jesus sendo batizado e o Espírito Santo vir sobre ele. Quase que dizendo, tá vendo? Sabe aquele de quem foi dito lá atrás que seria pleno do Espírito Santo? É esse. É Jesus, não? Depois, fala-se do servo do Senhor como aquele que é ungido pelo Espírito Santo. Não? E aqui faz referência a um outro texto de Isaías, que é o Isaías 42, que é o primeiro cântico do servo do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me mandou para anunciar a boa nova, para cuidar, devolver a vista aos cegos, libertar os presos, fazer andar os aleijados. Ou seja, aquele que vem realizar a ação de Deus no mundo é pleno do Espírito Santo. Não? E é Jesus. Não? São 4 cânticos dos servos. Não? Eu gosto desses 4 cânticos porque, digamos assim, Isaías apresenta Jesus. Não? E Jesus depois usa desses textos para falar de si mesmo. Na Semana Santa a gente escuta os 4. Não? Mas seria interessante, não, por esse tempo que agora vai começar de quaresma, pegar esses 4 cânticos do servo que está em Isaías e ler com calma, não? Rezar com eles e ver como de fato o servo é sempre pleno do Espírito Santo. Aquele que vem para realizar a obra de Deus não realiza sem o Espírito Santo. Depois, uma outra imagem interessante. Em Lucas, né, vai se falar, quando fala de volta de novo na dinâmica de Jesus expulsando os demônios, e o povo dizendo que Jesus expulsa o demônio em nome de Beelzebu, e São Lucas diz, não, é pelo dedo de Deus que eu faço isso. São Marcos diz, é pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez mostra o Espírito Santo que combate, digamos assim, contra os espíritos impuros. Para a gente, mais uma vez, o alerta. Querem vencer o espírito que leva vocês a pecarem? E aqui eu não estou falando do espírito humano, porque isso aqui é uma outra coisa, estou falando do espírito impuro. Não? É através do Espírito Santo. Né? Mais uma vez, o Espírito Santo como aquele que purifica a pessoa para que ela possa viver na integridade daquilo que Deus deseja. E depois, no final do Evangelho de São Mateus,
uma primeira referência pascal, que é depois da ressurreição, o mandato missionário. Jesus que aparece aos seus discípulos e diz, olha, agora eu vos envio, ide por todos os povos, batizando, ensinando todos a observar essas coisas, ensinando a observar essas coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem ali uma primeira fórmula batismal, que é a fórmula que a gente usa até hoje. Então, quem já foi no batismo sabe que a hora que o padre joga água ali na cabeça da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, é uma primeira fórmula batismal que se tornou a usada, digamos assim, pela igreja, mas é também um mandato missionário. Jesus que envia em nome da Santíssima Trindade. Ou seja, aquele envio missionário que nós recebemos no dia do nosso batismo, que às vezes esquecemos, é um envio feito no nome da Santíssima Trindade. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, não é só no nome de Jesus, mas é em nome do Pai e também do Espírito Santo, junto com Jesus. Não? E assim a gente termina o Evangelho de São Mateus. Vamos agora para o nosso amigo São Lucas. Deixa eu ajeitar minha folha aqui. Lendo hoje, eu achei uma coisa interessante. O escritor dizia que Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, tem um pequeno problema diante dele. A pergunta é, tá bom, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e falou que voltaria de novo para julgar a gente. Ótimo. Mas por que está demorando? Né? Hoje em dia a gente discute essa pergunta. Padre, mas você falou que voltar, por que 2000 anos não voltou ainda? Não? Por que está demorando? Então, lendo um dos livros hoje, o escritor dizia, olha, Lucas ele encontrou uma resposta boa para isso. Então, entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda gloriosa, existe um grande intervalo, que é o período que constitui o testemunho missionário da igreja. Ou seja, esse intervalo da ressurreição de Cristo até quando Jesus voltar, que a gente não sabe quando, mas até o dia que ele voltar, é o período que a igreja deve testemunhar a sua presença no mundo. Ou seja, não tem que sentar aqui e ficar, está demorando, está demorando. Né? Às vezes a gente parece que espera Jesus como a gente espera o ônibus, né? A gente senta ali e fica, está demorando, está demorando. Oi? E nem desesperado, né, padre? Meu nem Deus, desesperado, tá nem desesperado. Tem gente que fala, não, Jesus devia voltar hoje. Aí eu pergunto, mas você está pronta se ele voltar hoje? Né? Se Jesus chegasse agora, você estaria pronto para ir com ele? Mas esse escritor está dizendo, olha, da primeira vinda, da ressurreição até a vinda gloriosa, na segunda vez, a igreja tem uma missão no mundo. Ou seja, tem que testemunhar Jesus a todos os povos. E agora, esse testemunho se dá através da ação do Espírito Santo na igreja. Então, em Lucas, a ação do Espírito Santo é um pouco, digamos, mais intensa, sobretudo nos Atos dos Apóstolos. Então, se você lê os Atos dos Apóstolos, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também, você vê a presença do Espírito Santo constante dentro da comunidade. Não? Então, Lucas está respondendo isso. O que acontece nesse intervalo? A igreja testemunha Jesus Cristo. Como ela faz isso? Através da ação do Espírito Santo. À medida que a igreja se abre ao Espírito Santo, o testemunho é mais autêntico, é verdadeiro. Porque se a igreja se fecha ao Espírito Santo, não existe testemunho. Não. Isso é muito importante para a gente hoje. Às vezes nós reclamamos de algumas pessoas da igreja. Ah, porque eu não concordo com esse leigo, não concordo com aquele agente de pastoral, não concordo com aquele padre. Alguns chegam a dizer que não concordam com o Papa. Enfim. Mas porque às vezes o que falta é essa presença do Espírito Santo que faz entender o momento que a igreja está e responder a esse momento. Não? Ou seja, quem tem o Espírito Santo caminha em unidade, quem tem o Espírito Santo entende o movimento do mundo nesse momento, quem tem o Espírito Santo compreende o caminho que a igreja deve tomar e ajuda a igreja a caminhar nesse sentido. Quem não tem o Espírito Santo é o chato que vai ficar reclamando de toda coisa. Não? E em vez de rezar, vai ficar murmurando. Em vez de auxiliar, vai ficar criando empecilho. Em vez de caminhar juntos, vai querer caminhar sozinho para o seu lado. Não? Às vezes temos que entender isso também. O Espírito Santo ele é fonte de unidade. Se começa a causar divisão, tem que perguntar, mas é de fato o Espírito Santo? Não. Porque ele causa unidade. Enfim. Vamos ao Evangelho de Lucas. Primeira menção, fala de novo da concepção pela ação do Espírito Santo. E aqui a gente vê que não só Jesus, né, quando a gente começa a olhar para Lucas, né, no Evangelho e depois nos Atos, a gente percebe que não é só Jesus que age com o Espírito Santo. Não é só Jesus que é cheio do Espírito Santo, mas existem outras pessoas.
A primeira figura, Maria Santíssima. Mulher cheia do Espírito Santo, alegre, cheia de graça. O Senhor é contigo. O Espírito Santo virá sobre ti, o Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Eu acho fantástica essa imagem, né, do Deus que cobre com a sombra. Ou seja, são meios de dizer que Maria era plena do Espírito Santo. Então Lucas começa a dizer, aqueles que se aproximam de Jesus também se tornam plenos do Espírito Santo. Porque onde chega Jesus, chega o Espírito. Não, então, em Lucas vemos isso. Maria é plena do Espírito Santo. E esse Espírito Santo em Maria age de modo tão perfeito, Maria abre totalmente o seu ser para o Espírito Santo, capaz de fecundar seu próprio ventre. Não? Aí você vê a fecundidade do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E Maria foi capaz de gerar o verbo divino. Não? A gente se cada um de nós abrir-se ao Espírito Santo, lógico, ninguém vai gerar Jesus de novo no ventre. Mas é para dizer, olha, na comunidade, se cada um de nós nos abrirmos ao Espírito Santo, a comunidade se tornará tão fecunda quanto Maria. Não? Maria no corpo, mas também no seu ministério, digamos assim, na sua intercessão, Maria é extremamente fecunda. Hoje em dia, quantas graças alcançadas através de Maria Santíssima. Ou seja, é uma maternidade fecunda. Não? E Lucas está dizendo, a comunidade também, através do Espírito Santo, ela se torna fecunda. Quando a gente reza na liturgia batismal, é bonito ver a imagem da igreja que deve gerar filhos para Deus através do batismo. Não? Ou seja, a igreja também é essa mãe fecunda que gera filhos para Deus. Toda a liturgia batismal nos faz recordar disso, né? De uma mãe fecunda, que mais uma vez gera mais um filho. Aí alguém diz, não, mas porque hoje em dia não se batiza tanta gente? Aí você pergunta, tá, mas como a gente está trabalhando com isso? A gente está se abrindo a ação do Espírito Santo? Abre um parênteses, piadas da vida de padre. Esses dias eu fiz mais um velório aqui em Pereto, mais um. E no final, né, tava eu ali e veio uma pessoa, nossa, padre, o senhor tem que começar a fazer alguns batismos, né, porque daqui a pouco a situação fica difícil. Eu falei, tá bom, minha senhora, né, era uma senhora já de não anciã, mas de um pouco mais de idade do que eu. Você tá bom, minha senhora, mas então a senhora primeiro fale para os jovens que você tem que casar e ter filhos, ninguém quer ter filho. Né? Eu farei o batismo tranquilamente, mas e os filhos, né? Então, assim, a gente vê que essa fecundidade às vezes fica um pouco bagunçada, digamos assim. Por quê? Porque falta essa disposição, até mesmo de nós católicos entendemos a importância do batismo, entendemos a importância de não trocar filhos por cachorro. Eu prefiro ter um cachorro do que ter um filho. Não. Ou seja, são coisas que o Espírito Santo te ajuda a entender também. Porque faz perceber o quê? Que a comunidade cresce com pessoas. O casamento cresce com a geração de filhos. A vida da igreja cresce quando os fiéis são presentes ali. Não? Então, aquela mãe fecunda, que é Maria, é também a igreja que deve ser fecunda hoje, mas deve dizer mais uma vez aos filhos, olha, para ser fecundos, devemos recordar do relacionamento de amor que existe entre Deus e nós. Mas também entre o relacionamento de amor que existe entre homem e mulher. E quem ajuda a entender isso? O Espírito Santo. Depois está ali. Depois dessa dinâmica da concepção, fala de Jesus que com a força do Espírito Santo é conduzido através do deserto. Né? Mais uma vez a dinâmica do deserto. O Espírito Santo conduz através. Mas São Lucas acrescenta que com a mesma força que Jesus é conduzido, Jesus retorna no deserto. Ou seja, o Espírito Santo que conduziu até lá, trouxe-o de volta, é a mesma força, sempre conduzindo Jesus. E é com essa força que Jesus começa a vida apostólica, a sua vida apostólica, digamos assim, sua vida ministerial. Então Jesus começa o seu ministério com a força do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo. Não? Então recordar isso, né? A nossa força não vem de nós. Por isso São Paulo vai poder dizer lá na frente, quando eu sou fraco é que se manifesta a força de Deus. Ou seja, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque a força que se manifesta em mim naquele momento não é a minha força humana, mas a força do Espírito que age em mim. Não? Então entender isso. Essa força não vem de nós. Vem do Espírito Santo à medida que a gente se abre a Ele. Depois, mais uma vez, um outro texto de Isaías. Jesus, quando entra na sinagoga, na sua primeira pregação, ele pega o texto do livro do profeta Isaías, do capítulo 61 de Isaías, e diz, o Espírito Santo está sobre mim,
Porque o Espírito Santo esteve sobre Maria Santíssima, o Espírito Santo esteve no ventre dela e agora está sobre Jesus. Não? Ou seja, vai acompanhando. E ele me enviou. Não? A gente fala que o Pai enviou o Filho, mas aqui Jesus diz, e ele me enviou para. Não? Ou seja, o Espírito Santo também conduz Jesus na sua missão. Mais adiante, Jesus, depois que envia os 12, depois que envia os 70 ou 72, né, dependendo da tradução, quando esses voltam contando tudo o que eles fizeram, diz que Jesus exulta no Espírito Santo e louva o Pai. Eu acho linda essa imagem, né? Jesus, olhando aquilo que está acontecendo, exulta no Espírito. É um modo de dizer, Jesus ficou pleno do Espírito Santo. E agora ele louva o Pai. Ou seja, Jesus, repleto do Espírito, em louvor ao Pai. E assim também deve ser a nossa vida. Ou seja, quando olhamos para nossas ações evangelizadoras, digamos assim, deveríamos também nós exultar no Espírito e louvar o Pai. Não é dizer, eu sou um grande padre, graças a Deus, eu dei uma boa formação. Não, é dizer, Senhor, obrigado. Porque através de mim o Espírito Santo falou alguma coisa com esses. Não. Quando uma mãe de família faz uma coisa boa dentro de casa, dizer, Senhor, obrigado, porque eu sei que é o teu Espírito que acendeu esse amor que eu tenho pela minha família no meu coração. Ou seja, reconhecer que em toda a ação boa nossa, é sempre o Espírito Santo alimentando, nutrindo, impulsionando, conduzindo, porque senão a gente começa a olhar só pra gente. Aí eu fiz, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, e meio que vai colocando o Espírito Santo de lado, Jesus de lado, Deus de lado, né, o Pai de lado. Padre, é como também a gente vê lindo, né, na passagem ali de Nossa Senhora, quando vai à casa de Santa Isabel, e ela recebe o elogio de Santa Isabel, e nesse momento ela exato, né? Tem o canto de Maria, que é belíssimo, né? Mas ali você vê outras duas pessoas cheias do Espírito Santo, porque quando Maria chega, Isabel e o menino no seu ventre exultam no Espírito Santo, né? E o menino ficou cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, onde chega Jesus, chega também a presença do Espírito Santo. Ou seja, na vida de Isabel e João Batista ainda no ventre. Então assim, a gente vai vendo essa presença do Espírito Santo que transborda na vida daqueles que o acolhem. Para mostrar essa dimensão. Amanhã, quando falar do Espírito Santo como dom, a gente vai ver isso. Não? O Espírito Santo jamais fecha a pessoa em si mesmo, mas sempre faz esse transbordar. Não? É o movimento próprio do Espírito Santo. Enfim, Jesus exulta e louva ao Pai. Uma outra coisa para entender, o Padre Diogo explicou a missa para vocês. Eu creio que ele deve ter falado da missa como um serviço de louvor a Deus. Não? Jesus exulta para dizer o quê? Que a nossa oração também é esse ato de louvor a Deus no Espírito. Ou aquilo que São Paulo vai dizer, ninguém consegue rezar se não for no Espírito. Ou seja, esse exultar de Jesus no Espírito é um modo, talvez, de Lucas dizer para a gente, olha, a oração se torna verdadeira quando é no Espírito. Porque sem o Espírito Santo não existe oração verdadeira. Não. E aqui não estou falando daquelas orações carismáticas, não, que é próprio, digamos assim, da renovação carismática católica, tem o seu modo próprio de orar. Não, não é só aquilo. Mas toda a oração da igreja, toda, não, das orações mais litúrgicas, as mais íntimas e pessoais que eu faço no meu quarto sozinho, é sempre a ação do Espírito Santo, não, que me ensina a falar com o Pai aquilo que eu preciso. Quanto tempo temos? Temos ainda 15 minutos. No Evangelho de São Lucas, temos uma promessa. Jesus diz que o vosso Pai vos dará o Espírito Santo. Não? Então a gente já vê o Espírito Santo aqui em Lucas como prometido aos discípulos. Ou seja, tem uma promessa. E Jesus vai cumprir essa promessa lá na frente. Não? Então, Jesus está dizendo, olha, o Pai vos dará alguma coisa. E é aqui naquele contexto que Jesus conta lá uma das parábolas, dizendo, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo. Aqueles que o pedirem. Ou seja, não é que Deus não quer dar, mas se vocês pedirem, é para indicar a nossa disposição em acolher. Não? Porque para que eu vou dar uma coisa para alguém que não quer recebê-la? Para quem vai dar as costas para aquilo que estou ofertando. Então Jesus está dizendo, vocês querem esse Espírito? Peçam. Mas o próprio pedir já é ação do Espírito Santo. Já é presença do Espírito Santo. Depois, Jesus vai dizer que esse Espírito, prometido do Pai, vai nos ensinar algumas coisas. Aí amanhã, quando falar de João, esse ensinar a gente entende melhor. Mas aqui é só para assinar isso. Não vai ensinar algumas coisas. Aí alguém vai dizer, nossa, mas a gente não sabe as coisas? Não.
Sem o Espírito Santo, a gente não compreende, sobretudo, o mistério divino. Então, tudo aquilo que faz parte da vida espiritual, a gente só compreende à luz do Espírito Santo. Não? E aí a imagem, a luz do Espírito Santo. Ou seja, é ele que ilumina o caminho espiritual para que a gente possa entender as coisas. É ele que esclarece o mistério, ou como a gente falou no início, é ele que explica a Sagrada Escritura. Ou seja, é o Espírito Santo que vai ensinando, formando, guiando, conduzindo, falando, orientando, tirando as dúvidas. Não é o companheiro de viagem nossa. Não. E depois, um último aceno no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho já do Evangelho, que Jesus, né, quando está ali para partir deste mundo, fala: enviarei sobre vós o que o meu Pai vos prometeu. Ou seja, ele não fala, ele não usa o nome Espírito Santo, mas está dizendo: eu vou, e quando eu for, enviarei sobre vós o que o meu Pai vos prometeu. Qual era a promessa? Eu vos darei o Espírito Santo. Ou seja, Jesus vai para quê? Para cumprir uma promessa, que nós não ficaremos sozinhos neste mundo, mas do Pai, ele envia, né, de junto do Pai, o Espírito Santo que vai agora caminhar com a gente. E assim a gente entra agora no outro texto de São Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, não atribuído a São Lucas. No capítulo 1, a gente encontra Lucas fazendo um... Padre, deixa eu só te perguntar uma coisa que o senhor falou agora. Quando Jesus caminhou por esse mundo, existia a presença do Espírito Santo em Jesus, né? Levando Jesus a cumprir a sua missão, sendo essa força do Pai em Jesus. Quando Jesus volta para junto do Pai, eles nos enviam o Espírito Santo, que é quem caminha conosco hoje. Certo? É só para a gente pensar isso. O Espírito está aqui o tempo todo. Sempre esteve. Quando Jesus estava aqui, estava em Jesus. E agora ele está em nós, que somos esses discípulos que o senhor está falando, que vem desde os discípulos nos Atos, né, que vão nos contando, até os dias de hoje na igreja, através dos discípulos. Mas isso, né? Entender que assim, é que eu comecei a história em Jesus. Antes, já estava a presença do Espírito. Se a gente lembrar do creio, a gente fala o quê? Que o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas. Ou seja, no Antigo Testamento já tem a presença do Espírito Santo. Na vida dos discípulos, apóstolos, já tem a presença do Espírito Santo. É que quando Jesus está ali encarnado, a ação de Jesus, o centro, digamos assim, é a ação de Jesus. Não. Mas não quer dizer que a ação que os discípulos realizem seja sem o Espírito Santo. Não. Então, quando eles saem, vão lá e realizam milagres, expulsam demônios, curam doenças, as coisas, e voltam contando para Jesus, é porque lá também eles fizeram sob a ação do Espírito Santo. Se a gente olhar no Antigo Testamento, né, Moisés, em determinado momento, Moisés divide, digamos assim, o Espírito dele com outros, mas não é o Espírito dele, é o Espírito Santo que repousa sobre outras pessoas, não do acampamento. Alguém reclama para Moisés: Moisés, eles também estão fazendo alguma coisa estranha, né, profetizando. Moisés diz: quem dera todos fossem repletos desse Espírito. Ou seja, Moisés reconhece que nele age o Espírito Santo. Elias, né? Elias é uma figura ali curiosa para falar do Espírito Santo. Ou seja, no Antigo Testamento o Espírito Santo está ali agindo também. Está agindo em Jesus, está agindo... Ou seja, o Espírito Santo age o tempo todo, não trabalha o tempo todo. Nos Atos dos Apóstolos, começa com a recordação: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, São Lucas, ali na introdução, está dizendo isso: olha, aquele Jesus, ele disse isso, que João batizou com água, mas vós... Então, agora Lucas já está dizendo para a comunidade: vocês também serão batizados naquele Espírito que Jesus trouxe. Depois tem o capítulo 2 inteiro, que é o grande dia de Pentecostes e as primeiras conversões, que você vê a ação do Espírito Santo do capítulo 2 de modo fantástico. É o Espírito Santo que vem sobre os 12, que dá coragem para Pedro falar, que explica a Pedro aquilo que ele deve dizer. Então o Espírito Santo está ali, né, agindo de modo intenso, digamos assim, em Pedro. E aquele Pedro, digamos, medroso, que fugiu no dia da cruz, né, que fugiu na hora da crucificação, agora tem coragem para enfrentar toda uma comunidade de pessoas que, né, falavam línguas diferentes, de povos diferentes, culturas diferentes, e Pedro agora é totalmente corajoso, porque o Espírito Santo traz essa intrepidez, é a palavra que usa nos Atos, não? Ou seja, te dá coragem, te faz até audacioso, em certo senso, para anunciar o Evangelho.
Mas ali tem uma coisa curiosa. Quando Pedro vai falando de tudo que aconteceu com Jesus e está falando agora à comunidade, está dizendo, olha, aquilo que foi dito pelos profetas, aquilo que Jesus falou está acontecendo também agora. Ele diz, se vocês forem batizados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom. Ele fala no singular, ele não fala no plural. Ele diz, vocês receberão os dons. Ele fala o dom. Um dom só, apenas um. Amanhã, quem quiser saber que dom é esse, amanhã a gente vai falar dele. Não. Mas só para fazer um aceno. Não. São Pedro fala no singular. O dom do Espírito Santo. Depois você vê nessa coragem dos discípulos, cada um enfrentando de situações diferentes. Então você tem Filipe que vai lá conversar com o eunuco. Você tem ali Santo Estevão que tem que dar o seu testemunho e é apedrejado. Você vê Paulo que começa as suas viagens. Você vê... Oi? Tocado. Até nesse momento, né, do martírio de Santo Estevão, Paulo começa a ser Exato. tocado, alguma coisa Né? Paulo está ali, está vendo né? Paulo ser apedrejado, o Estevão ser apedrejado, diz que Paulo era de acordo com o apedrejamento de Estevão, mas lá na frente acontece alguma coisa. Mas você vê que aquelas pessoas, os discípulos, aqueles que estão ali nos Atos Apóstolos, todos eles começam a ser conduzidos pelo Espírito Santo. E é bonito ver que a comunidade, sempre que eles têm que tomar uma decisão, diz, decidimos, o Espírito Santo e nós. Então, toda decisão da comunidade tem que ser, em primeiro lugar, decisão do Espírito Santo. Ou seja, para caminhar, é essa a mensagem nos Atos, não? Para caminhar como comunidade, tem que caminhar à luz do Espírito Santo. Tem que caminhar guiado pelo Espírito Santo. Não? Se não for assim, não é uma decisão autêntica da comunidade. Então, aqui nos desperta para essa questão do discernimento. Não? Temos que ter discernimento diante das coisas que estão acontecendo na nossa comunidade para saber se de fato foi o Espírito Santo ou não. Como que a gente faz isso? Olha os frutos. Não, depois a gente fala em algum momento dos frutos do Espírito Santo. Mas olha, aquilo que está sendo decidido leva à unidade? É de acordo com a verdade que Jesus anunciou? Promove o bem da comunidade, não só no sentido do bem-estar, de está todo mundo bem, não, mas o bem sentido do crescimento da comunidade, promove a união entre os irmãos, promove a nossa união com Deus, ou seja, são vários critérios que vão aparecendo nos Atos dos Apóstolos, que nos ajudam a entender se a nossa ação hoje em dia, enquanto igreja, é também a ação do Espírito Santo. Não? Então, assim, quando a gente olha nos Atos dos Apóstolos e depois olha nas cartas de São Paulo, a gente tem vários critérios para discernir se aquilo que está acontecendo na nossa comunidade hoje é também ação do Espírito Santo, ou é só a gente enfiando os pés pelas mãos e fazendo qualquer coisa. Não. Eu brinco que na oração consecratória da ordenação sacerdotal tem um parágrafo que eu acho bonito, né, que o bispo diz que o Espírito Santo confirme que nossas mãos fizeram. Eu digo, porque se acaso deve hora na frente, pode dizer, foi sem o Espírito Santo, ali não tinha Espírito Santo. Não? Foi só nossas mãos. Eu brinco assim, mas para dizer o quê? O Espírito Santo é esse que testemunha que a comunidade está caminhando na via proposta por Jesus Cristo. Né? Enfim, para encerrar, né, os 3 evangelhos já foi, né, os sinóticos, e também os apóstolos. Então, o Espírito Santo que caminha com Jesus, aliás, que impulsiona Jesus, não? Caminha com ele, age com Jesus o tempo inteiro, é prometido à comunidade, a comunidade recebe esse Espírito e do mesmo jeito que impulsionou Jesus, ele impulsiona a gente hoje. Então é isso que temos que recordar nesse primeiro dia. Aquele Espírito que agiu na vida de Jesus, age na nossa vida. E do mesmo jeito que impulsionava Jesus na sua missão, impulsiona nós também hoje. Ou seja, quem recebe o Espírito Santo não pode ficar sentado, né? Digamos assim. Não pode ficar parado. Ou seja, se a minha fé não me faz sair da onde eu estou, ir ao encontro do outro, é sinal porque a minha fé pode ter muito de coisa bonita, mas não tem o Espírito Santo. Se eu rezo ao Divino Espírito Santo, rezo disso e não consigo dar um passo de compreensão com relação às coisas de fé, alguma coisa está errada. Se eu rezo e continuo fechado em mim mesmo, alguma coisa está errada. Ou seja, o Espírito Santo ele te impulsiona ao deserto, através do deserto, ou seja, a um momento de intimidade, a vencer os pecados, mas sobretudo a estar em comunidade. Essa, digamos, a mensagem dos sinóticos, né? E do Atos dos Apóstolos. É o Espírito que gera a comunidade, te chama a viver nessa comunidade, e dentro da comunidade ser sinal de Deus, sinal do Pai, do Filho e dele, do Espírito Santo. E é isso. Isso, e como você
senhor falou, né? Também lembrando sempre dessa unidade de Deus, né? Trina, que ao mesmo tempo que a gente fala assim, do Espírito Santo, impulsionando Jesus, tudo, na verdade, eles são o Deus, né? É uma intimidade tão perfeita que essas três pessoas são uma, na verdade, né, Padre? Então, é isso que eu fico pensando. Eu imagino que quando os apóstolos, nesse começo da igreja, viviam de forma tão impulsionadas pelo Espírito, eles enxergavam o próprio Cristo no Espírito. O próprio Jesus que sempre caminhou com eles, né? E ao mesmo tempo, quando eles estavam com Jesus, era possível eles enxergarem a vontade do Pai em Jesus. Então, isso Sim. é muito lindo a gente pensar, né? Como essa união Ah, é impressionante. então, E um amanhã a faz gente fala enxergar o disso, né? outro, né? Porque São João ele trabalha essa dimensão da comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então amanhã a gente vê como que é essa presença de um recorda a presença do outro, aponta a imagem do outro, enfim. Amanhã a gente vê em João essa união dos três, né? Sem entrar em alguns termos complicados que a gente vê ao longo da história da igreja para tentar explicar, mas de um modo mais prático não, mais simples, digamos assim, né? Como que se dá essa união e como que é bonito ver essa comunhão de amor que existe nos três e que transborda, digamos assim, na vida da comunidade, né? Mas para hoje é isso, recordar que o Espírito Santo, né, foi prometido a nós, foi dado a nós e agora nos impulsiona na nossa caminhada de igreja. Sempre nos chamando à unidade, mas também à intimidade. Eu creio que essa palavra intimidade é uma que a gente às vezes quase não lembra na nossa vida de fé. Não? Mas não existe fé sem essa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não? Então, que essa semana, né, esses 7 dias de meditação sobre o Espírito Santo seja um momento também para isso, não? Para entrar nessa intimidade da Santíssima Trindade, para aprofundar essa intimidade com esse Deus que nos chama à comunhão com Ele, mas também entrar em unidade e intimidade com a nossa igreja. Não? Onde nós estamos? Igreja, desde o sentido mais básico, né, da paróquia onde eu vivo, mas com uma igreja como um todo, não? A nossa igreja presente no mundo inteiro. E depois a gente vai terminar essas reflexões já no começo da quaresma. Né? Semana que vem tem a nossa amiga quarta-feira de cinzas e depois já começa a quaresma. Então, podemos dizer que o Espírito Santo vai já nos guiando, vai nos levando para o deserto que a quaresma nos propõe. Né? Então, Nossa, demais. Tudo providência, gente. vocês aí Tudo que vão nos acompanhando providência. já vão pensando, né? Como que vocês querem ser conduzidos pelo Espírito Santo nesse deserto que é, né, como disse, em primeiro lugar, lugar de intimidade. Né? Acho que talvez deixar um pouquinho a dimensão da provação, da tentação, da dificuldade, deixamos isso um pouquinho de lado e vamos focar nessa questão do deserto enquanto espaço de intimidade. Não? Porque se eu sou íntimo de Deus, não existe coisa que me assuste, não. A gente enfrenta tudo. Então, essa intimidade com Deus nesse momento se faz necessário. Mas, enfim, alguma consideração, alguma pergunta, a senhora que faz controle das mensagens aí? Olha, eu acho que pergunta aqui não, só o Maurício realmente, né? A gente estava falando que o Espírito Santo sempre esteve presente, então ele cita lá o Gênesis, né? Quando eles falam no plural, façam-se, né? E aqui ele também cita a liturgia das horas, que é uma oração no Espírito, também a oração da igreja, né? Onde todos se reúnem e que tudo é graça mesmo. A Magda fala, a Sula canta um pedacinho da música, brisa leve, tão suave, muito especial. E, padre, eu gostaria de terminar também dizendo que eu achei muito importante o que o senhor disse, que a gente sempre deve ver os frutos, né, para ver se realmente a ação do Espírito Santo. E o que o Papa tem sempre falado para nós, que fruto do Espírito Santo é alegria, né, é ousadia com alegria. Então, que a gente tome muito cuidado com essas pessoas que mesmo desejando fazer o bem, a gente vê que muitas pessoas têm boa intenção, mas que só apresentam para a gente um sinal de catástrofe, né? E que em vez de gerar essa ousadia com alegria, esse amor, essa confiança, essa esperança, acabam gerando medo, tristeza, depressão. Então, vamos também ter cuidado com isso, porque a gente tem visto muito disso hoje em dia também, principalmente nas mídias, né? Em primeiro lugar, confiança, sim. Que o nosso Deus é um Deus de amor. Essa semana eu via um dos textos de São João da Cruz, né? Tinha a prova, a gente vai ler essas coisas para as provas, né? Mas São João estava dizendo, né, tomar cuidado, porque muitas vezes tem pessoas que falam, dizendo que estão sendo guiadas por Deus, estão ouvindo Deus, as que dizem, tome cuidado, às vezes estão ouvindo elas mesmas,
Não. E aí ele falava ali também do Espírito Santo como esse que ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa compreender quando de fato é Deus falando e quando é só a gente mesmo falando. Não. Mas quando a gente for falar dos dons, mais ao longo da semana, a gente percebe isso, né? Ele vai falar também disso, né? Do Deus que te ensina a discernir quais são aí os critérios de discernimento diante de uma situação e outra, porque faz parte, não. Mas é isso. Piadinhas, né? Manias que peguei com o Dom Paulo, conta a historinha, não. Tem uma piadinha ali sobre a Trindade que diz, né, que o pai estava ali vendo a situação no mundo, aí fez a maquete, Deus fez a maquete, o pai fez a maquete, falou, olha, chamou o filho, chamou o Espírito Santo, olha aqui, eu vou criar esse negócio aqui. Aí o Espírito Santo e o filho olhando, aí o pai foi explicando, né, Deus Pai foi explicando o que era cada coisa, né, aí pegou um bonequinho do homem, isso aqui vai ser o ser humano, tu que colocou ali. Esse aqui vai ser assim, vai ser assado, não sei o que, não sei o que. O único problema é que ele vai ter vontade própria. E na sua liberdade, pode ser que ele, né, cometa um negócio chamado pecado. E aí Deus explica ali, né, o pecado pro Filho e pro Espírito Santo. Aí Jesus escuta, né, enquanto o filho fala, não pai, fica tranquilo. Se essa tua criatura aí fazer isso, eu assumo a responsabilidade. Eu vou lá para tentar redimi-los. Né? Estou disposto a dar minha vida. E o Espírito Santo só escutando. Então, vamos fazer assim. Eu crio. Se for preciso, você dá a sua vida, mas a gente precisa de alguém que conduza esse povo por todo o tempo. Aí o Espírito Santo, olha, sobrou para mim. Sobrou para mim. É isso. Ou seja, mesmo, hein? Dentro um cria, é isso. o outro salva, mas o Espírito Santo é que conduz. De fato, essa é a dimensão da, digamos, a separação de trabalhos entre os três, não? O Pai que cria, o Filho que redime, o Espírito Santo que conduz, que santifica ao longo dos tempos, não? Mas a piadinha é válida para relembrar, digamos, a missão de cada vez, a missão do Filho e do Espírito Santo com relação ao projeto do Pai, não? E para a gente certo, saber não? que dá certo. É, que dá certo. exato, porque a gente conta exato. com Deus. Então, ok. Fazemos uma Que oração? bom, padre. Que alegria, viu? Vamos fazer uma oração, então, para terminar. Vamos rezar a Maria Santíssima, ela que foi plena do Espírito Santo, né, que aonde ela chega, chega também a presença do seu Filho, chega também a presença do Espírito Santo, chega também a presença de Deus Pai, né, ela que é a serva fiel, obediente. Vamos rezando, né, a Virgem Maria, que ela nos ajude sempre, né? Isso mesmo, vamos pedir a intercessão de Dom Paulo também. Que era um homem que sabia falar, não, dessas coisas com simplicidade, né? No ministério a gente via muito, né, essa presença carismática, digamos assim, do Espírito Santo, né, no seu modo simples de falar. Então, que a gente tenha essa mesma simplicidade, não, de falar das coisas de Deus realmente com convicção de fé. Não para fazer discurso, mas para partilhar aqueles que o Espírito Santo suscita em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora O de Senhor nossa esteja morte. convosco. Amém. Por intercessão da Virgem nós. Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, padre. Ó, acho que Que fechamos no tempo, certo? Deu tudo certo. O Espírito Santo agiu, né? E foi muito lindo. Agradeço também a todos que estiveram aqui presentes. Então, amanhã o padre já mais ou menos pensou. Falaremos sobre São João, aliás, do Espírito Santo no Evangelho de São João. Quando terminar tudo, né, os 7 dias, eu vou organizar, né? Porque aqui tá essa minha bagunça de sempre, né? Minha bagunça de sempre. Mas eu organizo, prometo fazer um texto bonitinho, digitado, eu mando para você e você pode distribuir para os outros, aqueles que quiserem receber. Aí fica também um material de apoio para estudar, para reler alguma coisa. E depois é lógico que eu vou falando de modo assim, né? Vamos jogando as ideias, mas escrito vai ficar uma coisa mais, né, sintética, com essas referências todas das passagens bíblicas que eu não fui citando, porque às vezes tem alguém escutando e tá querendo notar, então não vou citar. Mas depois eu faço o texto e ali vai estar todas as citações, aonde encontrar isso e aquilo. E aí a pessoa pode rever na Bíblia, rever daqui, rever dali. Não. Coloca ali alguma referência também de algum santo que possa, né, ajudar a gente a entender melhor quais os parágrafos do catecismo. Ou seja, a parte metodológica do trabalho eu mando depois. Mas fiquem tranquilos que a gente prepara um texto para vocês também. Que bom, padre.
Então tá bom, muito obrigada, uma boa noite aí, já quase Não, aqui é madrugada 11 ou e meia ainda, madrugada calma aí. até. Ah, então tá Boa bom. noite, Então uma boa boa noite, noite, amém. Padre. Deus E abençoe, também o senhor até muito. amanhã. E até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, pessoal.